Olá, queridos. Eu gostaria de lançar um convite a você. E o convite é o seguinte: que você deixe Deus atuar livremente na sua vida, sem que você imponha qualquer interferência. E para falar sobre isso, eu gostaria de citar um texto que está no Apocalipse de João, capítulo 3, verso 20. Inclusive um texto conhecidíssimo de todos nós, que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Muito bem, queridos, essa passagem bíblica, ela nos chama atenção para um fato muito interessante, importante, vamos dizer assim, e que tem acontecido muito na vida do homem moderno, que é achar que ele pode fazer tudo sozinho, que é achar que ele é autossuficiente. Todavia, a Bíblia diz diferente. No Evangelho de João 15, verso 5, ele expõe, o evangelista expõe nesse texto, colocando abaixo toda essa filosofia, todo esse conceito errôneo de autonomia humana. João 15, 5, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim, quero repetir, nada podeis fazer. Deus então aqui alerta o homem sobre a sua fragilidade humana, já desde há muito, já no jardim do Éden, quando o homem se mostrava, ou melhor, quando o homem se mostrou débil ao entregar-se ao pecado. E o próprio Davi, o moço de Belém, reconhecendo isso, ele faz a seguinte confissão no Salmo 39, verso 4. Ele diz: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Amados, por mais que nos esforcemos com as nossas energias, não poderemos fazer muita coisa. Precisamos e temos que admitir que somos limitados no nosso agir. O próprio patriarca Abraão admitiu isso. Quem dirá nós que estamos tão longe da qualidade espiritual daqueles que trouxeram a fé até nós? Então vejam, em Gênesis capítulo 18, 27, como ele diz: disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Queridos, quantas vezes estamos diante de certas situações que nos obrigam a tomar decisões que fogem ao nosso controle, E às vezes não queremos contar com a ajuda de Deus. Muitas vezes não oramos primeiro, antes de tomar essa ou aquela decisão, E por acabarmos por dar, também com os burros na água, porque não contamos com Deus para nos ajudar. Não é verdade? Então, queridos, ore, chame Deus. Os homens cristãos do passado procederam assim. Não se julgue capaz, não se julgue autossuficiente, mas busque auxílio do alto. Deus gosta de ver você pondo a confiança nele. Isso é a postura de submissão e reconhecimento da sua fragilidade humana, da soberania de Deus sobre a sua vida. Davi não teve vergonha de pedir ajuda ao Senhor e clamou, em Salmo 56, 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Amados, quantas vezes você tentou tirar partido da situação sozinho? Não faça isso. Você precisa ter essa certeza. Quando estiver travando uma batalha, seja ela qual for, seja na doença, nos relacionamentos na família, na crise financeira, na crise conjugal, com uma causa na justiça, todas essas coisas que se fizeram seus inimigos, às vezes por coisa tão barata, e hoje te persegue.
e procura de todas as formas prejudicá-lo. Não tente dar o seu jeitinho brasileiro. Olha a certeza do profeta Isaías, ele diz em Isaías capítulo 35:4, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. E olha a garantia que Deus te dá em Salmo 9:1, de 7 a 12. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos orarás e contemplarás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não te tropeces com o teu pé em pedra. Quero dizer uma coisa para você, querido. Você tem um lugar especial no coração de Deus. Todo o cuidado de Deus é dispensado a você. Olha Êxodo, que está escrito 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amados, agora em contrapartida há uma exigência. O texto diz bem claro, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Você tem ouvido a voz de Deus? Ou tem dado as costas para Ele? Porque, queridos, muitos querem a bênção da salvação, do cuidar de Deus, mas não querem pagar o preço. Aí não dá. Deus sabe aquele que o serve com fidelidade ou não. Aquele que dá atenção exclusiva a Ele, ou divide honras com outros deuses ou objetos. Isaías 42:8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O que poderia se caracterizar como dividir a honra, que deveria ser exclusiva a Deus? Por exemplo, deixar a igreja, vir à igreja, adorar, para ficar diante dos Big Brothers da vida, da Casa dos Artistas, do Faustão e de tantos outros programas. Deixar de vir à casa de Deus por coisas que poderiam ser adiadas para outro dia. Isto é uma forma de dividir a honra de Deus com outro. Não quer dizer que você não seja atendido em sua casa. Até mesmo porque a Bíblia nos garante que Deus nos ouve e atende quando entramos no nosso quarto em secreto e o clamamos. Não é verdade? Porque para Deus não precisa de que elejamos qualquer geografia de consagração. Não. Mas na igreja, irmãos, em comunhão com todos os outros irmãos, ali se estabelece uma atmosfera sinérgico-espiritual que nos faz sentir melhor. Não sejamos então negligentes, queridos, mas cumpramos o que um dia assumimos diante de Deus e todos nós seremos abençoados. O texto lido diz, aquele que diligentemente ouvir a minha voz. Entendeu? Então ouça a voz do Senhor e seja bem-aventurado, e seja feliz, e não estará interrompendo as suas conquistas. Amém? Davi diz em Salmos, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Isto é ouvir a voz do Senhor, seguir os seus mandamentos, ser obediente. Seja um adorador feliz, comprometido, conquistador e próspero. Seja engajado nos projetos da sua igreja, assíduo aos cultos. É grande o sacrifício de todos nós, sabemos, mas devemos nos esforçar, porque, como diz o evangelista Mateus, o reino de Deus é tomado à força. Olha o que ele diz, Mateus capítulo 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Que Deus te abençoe.